No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura dessa blusinha que eu já estou vestindo, que é um decote quadrado que termina em V, e tem também essa manga bufante, que ela tem um reforço ali por dentro para deixar realmente esse bufante um pouco mais estruturado, por se tratar de um tecido leve que eu tô trabalhando nessa peça, tá? Então, pra fazer essa peça eu estou usando uma viscose, tô usando 1,30 m de viscose, e eu vou deixar linkado aqui pra vocês a loja que me enviou esse tecido pra trabalhar aqui no canal, que é a 104 Tecidos. Então corre lá conferir que eles entregam pro Brasil todo e tem cupom de desconto, é só usar o cupom INGRID10 pra vocês ganharem 10% de desconto na comprinha de tecido de vocês. O passo a passo da modelagem dessa blusinha já está disponível aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas também está disponível esse molde lá na minha lojinha de moldes, tá? Então vocês conseguem comprar essa modelagem a partir ali da grade do PP ao GG, você consegue comprar por tamanho específico, mas se você quiser comprar a grade completa também tem como. Então você consegue adquirir aí a grade completa do PP ao GG por um preço muito especial. Então vou deixar linkado aqui pra vocês na descrição do vídeo a lojinha, entra lá conferir e adquirir a sua modelagem. Pra fazer essa peça eu tô usando também um zíper invisível que vai no centro costas. Esse zíper invisível para o tamanho P, PP e M, eu indico usar aí um tamanho de 15 centímetros, e para o tamanho G e GG, já indico vocês a usarem um tamanho de 18 centímetros. E lá no molde da minha lojinha, o que eu fiz de diferenciado dessa blusinha foi soltar um pouquinho mais aqui na barra para ter um pouco mais de volume e essa parte aqui da boca de manga ficar um pouquinho mais solta. Então lá na minha modelagem ela é um pouquinho mais solta para dar um visual um pouco mais de babadinho, tá? Mas é a única parte que eu diferenciei realmente dessa minha pecinha aqui. Então é isso, espero muito que gostem desse passo a passo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tutorial. Se inscreva no canal, clique em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. E agora bora lá conferir. Já estou aqui com todas as partes da minha blusa cortada e o que eu fiz é cortar elas em partes duplas. Então tanto o cos frente como costas ele será duplo, assim como a parte do busto frente vai ser dupla e também as costas será dupla. Então o decote frente e decote costas ele vai ter um acabamento limpo porque a peça vai ser dupla. Aqui na parte da frente eu quero explicar para vocês o que eu fiz na parte do forro, que eu fiz um novo moldezinho, tá? Pra parte do forro. Então eu apaguei aquela informação que no vídeo da modelagem eu coloquei, que é pra cortar 4 vezes essa parte frente. Se você já modelou e já cortou o seu tecido, essa parte aqui 4 vezes, não tem problema. O que você pode fazer, eu já vou explicar, pra você aproveitar o teu tecido, é descontar essa partezinha aqui, ó, que é o que você tem a mais, né, pra franzir. Então você desconta ele, por exemplo, se é pra ficar pronto com 9 centímetros, e aqui no meu caso eu joguei 100%, então eu tenho que tirar, né, eu aumentei mais 9 centímetros para poder franzir. Então no caso da parte do forro, você desconta 9 centímetros aqui, ó, dessa parte de baixo do recorte do busto. Vou explicar pra vocês que eu fiz essa partezinha com esse molde aqui, ó. Lembra lá no vídeo da modelagem que eu tinha essa parte que eu cortei ele em sentido da cava pra poder abrir o franzido. O que eu fiz foi colar aqui com uma fita crepe, eu retracei ele em outro papel. Essa partezinha aqui, ó, que é 2 centímetros, que é de transferência de busto, eu descontei na lateral. Então eu retracei ele aqui. Ó, esse 2 centímetros eu tirei ele na lateral, que é para essa parte ficar exatamente a medida que vai ficar pronta esse recorte do busto, depois que eu franzi de pique a pique 9 centímetros. Então, quando eu franzir, ele vai ficar pronto com essa medidinha aqui, ó, do forro. E aí é só encaixar essa parte com essa na costura, tá? Então, essa foi a modificação que eu fiz.
Outra dica é você montar uma pecinha piloto, não precisa montar a peça por inteiro, né? Não precisa fazer as partes duplas. Eu montei a piloto só para eu ver parte frente e costas, localização de franzido. A minha peça eu vou precisar dar uma ajustadinha, então eu vou tirar um pouco dessa lateral, ó. Por mais que eu tenha cortado assim, é porque aqui o meu molde, ele era antes sob medida, né? Porém, eu emagreci, eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores que eu tô precisando modificar as minhas peças, né? Ajustar um pouquinho mais, porque eu emagreci. O que eu vou fazer é tirar um pouquinho na lateral e também aqui na lateral da minha manga, pra peça ficar certinha no meu corpo. Mas o ideal é que você faça, e eu nem vou mostrar esse processo, porque isso não é o ideal para você fazer na sua peça, tá? Você pode já ter a tua base sob medida correta para você evitar de ter que fazer essas alterações. Mas eu já tô falando para vocês a minha alteração, que é por esse motivo. Eu emagreci realmente, a minha base sob medida, eu preciso retraçar uma nova base. Só que o que eu vou fazer, que vocês podem já modificar também no molde de vocês, é deslocar 2 centímetros do franzido pro centro. Então aqui, ó, era o meu franzido no primeiro molde que eu fiz, né? Que é o do vídeo que eu fiz com vocês. Que é essa marcação em verde. E o que eu fiz foi relocalizar 2 pro centro, tá? Então eu só desloquei ele 2 centímetros pro centro. Então isso eu já indico vocês a fazerem pra ficar um franzido localizado mais no centro do busto e ele fica mais bonito, tá? Nessa região. Agora eu vou aplicar entretela no cos frente e costas nas duas partes, tá? Porque ele é duplo. Então no cos costas é nas 4 partes e no cos frente é nas 2 partes. E eu usei para cortar a entretela o mesmo molde do tecido. Aqui fazendo as partes do franzido de busto, franzido de cabeça de manga e também o franzido, esse recortezinho que vai ser um reforço para deixar a minha manga bufante mais levantada, tá? Um pouco mais estruturada. Vou mostrar aqui que eu já fiz de um lado. Então esse recorte de busto eu já franzi, já costurei ele na parte do forro e rebati também, ó, pro lado do forro, um pesponto com a distância de meio calcador. A parte da manga eu também franzi entre piques com 18 centímetros pronto. E o reforço também, ó, eu franzi o reforço com 18 centímetros. Depois de franzir cada parte, eu uni os dois, tá? Com uma costura na reta. E depois eu vou aplicar isso aqui na overlock na parte da cava. Já tem um vídeo ensinando a franzir aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente eu vou soltar o ponto da minha máquina no último, né? Que na minha máquina é ponto 5. E vou passar uma costura na reta no início, dando retrocesso. E o final eu deixo sem retrocesso, tá? Pra poder puxar a linha e fazer o franzido. Esse reforço eu vou dobrar ele ao meio e aí passar a costura nesse contorno aqui que tá sem acabamento. Então a cabeça de manga eu vou franzir até ficar com a medida de 18 centímetros entre os piques. Esse reforço também eu vou deixar com a medida de 18 centímetros com o franzido pronto. E o recorte do busto eu vou deixar ele com o franzido pronto de 9 centímetros. Agora eu vou para a máquina
máquina reta, vou voltar o meu ponto pro tamanho dele normal, que tava lá na máquina de 3,5. E eu vou aplicar essa partezinha aqui com essa outra parte da manga. Eu vou colocar ela bem certinho aqui, ó, bem juntinho. E passar uma costura na reta, só pra segurar essas duas partes juntas. Também já vou aproveitar pra unir a parte do forro, ó, do decote, assim como eu fiz desse lado. Então aqui eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura na reta. E depois vou virar ela pro lado direito e rebater a sobra da costura pro lado do forro, tá? Assim como eu fiz desse lado, ó. Joguei a sobrinha de costura pro lado do forro e rebati uma costura de meio calcador. Aqui agora eu faço um pique bem pertinho da costura para facilitar rebater ela pro lado direito aqui do lado do forro, tá? Então ficou prontinho assim. Já já eu passo no ferro para vincar ele bem certinho. Agora eu vou para a parte aqui das costas. Eu tenho um pique que indica onde eu vou iniciar depois com o meu zíper, né? Que ele vai finalizar, na verdade, porque ele vai ficar de baixo para cima. Então ele vai vir até esse pique. Então eu coloquei aqui já direito com direito da parte das costas e eu vou passar uma costura na reta com a distância de meio calcador nessa partezinha até o pique, tá? Então do decote até essa altura de pique aqui. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Na parte que é do corpo e na parte que é do forro. Agora eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura na reta na parte aqui do decote, tá? Depois eu viro ela pro lado direito. Nessas pontinhas aqui, ó, nos cantos, eu faço um pique, assim como eu fiz no decote da frente, para facilitar quando eu virar essa peça pro lado direito. E aí também vou rebater a sobrinha de costura somente no lado que vai ser o forro, tá? Então, eu rebati ela aqui, ó, do lado avesso. E agora eu viro ela aqui pro lado direito. Vou passar no ferro para vincar, ó, esses cantinhos bem certinho. Agora eu vou costurar ombro com ombro e eu vou fazer esse ombro embutido, tá? Então eu vou pegar aqui a parte da frente, eu vou abrir o ombro aqui das costas, né? Eu vou colocar direito com direito e colocar essa parte aqui do ombro frente, ó, ele duplo aqui mesmo, sabe? Dentro aqui do ombro das costas, como se fosse um sanduichinho. Deixa ele bem juntinho. E agora eu passo uma costura na reta e depois que eu virar ele pro lado certo, né, tirar essa parte aqui do embutido, eu vou unir essa cava frente e costas só passando uma costura na reta, ó, que nem eu fiz nessa cava aqui, que é para facilitar a aplicação da manga. Desse lado da peça eu já apliquei manga, fechei lateral, uni a parte do corpo e do forro, ó, com uma costurinha na reta para facilitar depois aplicar essa parte aqui superior no cos. Fiz isso na parte da frente e também fiz na parte das costas, mas sem pegar aqui no centro, tá? Eu peguei mais ou menos daqui pra cá.
porque eu quero essa parte aqui livre para eu poder virar depois para embutir o meu zíper aqui, tá? Então eu apliquei manga, apliquei também aqui o elástico na parte interna da manga, ó, e rebati 3 pespontos, tá? Para ele ficar desse jeitinho. Fechei lateral da peça, essa lateral eu fechei na over e depois na máquina reta. Então eu vou fazer esse outro lado com vocês e vocês vão conseguir compreender melhor. Então aqui eu vou colocar direito da peça com o direito da manga. Outra dica muito importante faça esse tipo de acabamento, né, com esse reforço aqui de ombro, né, para tua manga ficar mais estruturada, com tecidos finos, tá? Por exemplo, a viscose ela é um tecido muito fininho. Então, como eu fiz aqui do outro lado, ó, não fica algo grosseiro, um acabamento difícil de passar na overlock, sabe? Na máquina reta. Enfim, trabalhe isso com tecidos finos. Se o teu tecido for um pouquinho mais grosso, tipo um linho misto, opte por trocar realmente os acabamentos da peça. Mas assim, evite colocar todas essas camadas de tecido como eu estou trabalhando na minha peça, tá? Mas é porque aqui realmente é um tecido bem fininho. Porque senão você vai ter muitas camadas de tecido e talvez dificulte na hora de passar na máquina overlock e depois na reta, tá? Então aqui eu já apliquei a minha manga. E agora eu vou passar uma costura na overlock e em seguida uma costura na reta. Aqui agora, nessa lateral da manga, eu tenho a marcação do pique. E eu cortei um elástico com 21 centímetros e a largura dele é de 2,5 centímetros. Eu vou aplicar ele para cima do meu pique, então eu vou iniciar ele aqui e esticar ele até essa outra ponta, para ele poder franzir. Então eu vou começar o pesponto na parte de baixo e depois eu faço mais 2 pespontos com a distância de meio calcador. Agora eu vou fechar a lateral, vou colocar direito com direito. E é só passar uma costura na overlock e depois na máquina reta. Em seguida, lá na reta, eu já vou fazer o esquema de passar uma costurinha aqui só para segurar a parte do corpo e do forro, tanto nas costas como aqui na parte do busto frente. Agora eu vou unir a lateral do cos, aqui na parte do forro eu já fiz. Então aqui eu coloquei direito com direito, vou fechar a lateral somente na máquina reta, porque essa parte também vai ficar dupla. Aqui na lateral eu deixei 2 centímetros e fiz um pique, tá? E eu já explico pra vocês essa partezinha. Fiz isso nas duas partes do cos, tá? Agora eu vou encaixar direito da peça com o direito do cos. Colocar alguns alfinetes. Essa parte que eu fiz o pique, eu vou separar esse lado aqui das costas, ó, encaixar ele aqui. E esse outro aqui vai ficar preso no outro cos, tá? Que vai vir por cima aqui.
Aí eu vou deixar separado essas duas partezinhas a partir desse pique aqui dos 2 centímetros que eu deixei do centro costas. Então aqui o acabamento da ponta do decote vai ficar desse jeito. E aí quando eu costurar, eu vou colocar ainda o outro cos aqui por cima. E quando eu costurar e a gente virar ele pro lado direito, ele fica bem encostadinho, ponta com ponta. E essa outra partezinha agora fica fixo, ó, só nesse cos de cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e em seguida eu vou lá pra máquina reta já, passar uma costura pra fechar essa parte, tá? Só essas duas partes aqui, ó, do início das costas que eu vou deixar separado. Então eu costuro aqui primeiro na reta, aí depois eu pego ela aqui. E depois eu volto para essa pontinha e só dou um retrocesso para fixar essa parte. Isso vai facilitar para eu aplicar o meu zíper depois, para eu fazer esse zíper embutido nessa partezinha aqui do centro costas. Aqui na lateral eu dei um retrocesso para a costura bater bem certinho, ó, do cos com a parte do corpo superior. Agora eu vou lá para a máquina reta para passar uma costura aqui no contorno total do cos. Aqui, para facilitar virar a peça para o lado direito, eu vou dar alguns piques, sem pegar na parte da costura. Bom, já virei minha peça para o lado direito. Agora, o que eu vou fazer é embutir o meu zíper aqui no centro das costas. E para facilitar, então eu deixei dessa forma, ó. Fiz aquele pique, eu prendi essa parte superior desse lado do cos e essa outra parte superior desse outro lado aqui do cos. Para justamente eu conseguir fazer uma dobra e colocar o meu zíper aqui embutido, tá? Então eu vou vincar essa dobra no ferro. Agora eu vou embutir o meu zíper entre essas duas dobras. Agora é só passar uma costura na reta com o calcador para zíper invisível. Aqui na parte do zíper, eu subi um pouquinho descosturando, porque eu vou precisar fazer o acabamento da bainha, que vai ser simplesmente aqui dobrar, ó, que nem eu fiz desse lado, dobrar a parte de cima aqui do cos e também a parte de baixo. Essa sobra do zíper eu vou esconder ela aqui também, entre as dobras, e vou colocar um alfinete aqui para segurar.
Isso eu vou fazer no cos todo, tá? Dobra sobre dobra. E depois eu vou rebater aqui uma costura na máquina reta e aqui eu vou finalizar essa parte do zíper também com uma costurinha até o final, tá? Dando retrocesso. Então é isso, pessoal, espero muito que tenham gostado dessa blusinha. Comenta aqui embaixo o que você achou do resultado final da peça no corpo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!